Virgulino Ferreira da Silva, que um dia foi injustiçado. A sua revolta com o sistema corrupto do governo da época o transformou no mais temido cangaceiro de todos os tempos. Saiu de cena o Virgulino e entrou o Lampião, o rei do sertão, que em certo dia estava sentado à sombra de várias árvores observando o horizonte. Lampião e seus 35 cabras descansavam após uma longa jornada, mas o descanso duraria pouco, pois uma notícia grave chegara até ele. Um fazendeiro rico da região estava mantendo negros em cativeiro. Os negros eram forçados a trabalhar em condições desumanas, mesmo décadas depois da abolição da escravatura no Brasil, no ano de 1888. Lampião, que se considerava um justiceiro, não podia permitir tal injustiça. Ele era temido por uns e admirado por outros, e sua fama de distribuir justiça com as próprias mãos corria pelo sertão. Por ele ter sentido o gosto amargo da injustiça, seu coração o levaria para as veredas da desforra, e sem ele perceber, foi moldado para ser o maior justiceiro de todos os tempos. Após ouvir a denúncia, Lampião se reuniu com seus cabras e criaram um plano de ataque a uma fazenda grande que tinha 6 jagunços bem treinados e bem armados. No outro dia, bem cedo, Lampião reuniu seu bando e partiu em direção à fazenda do fazendeiro chamado Zé Caveira. Lampião e seu bando atravessavam a caatinga, enfrentando o calor e a seca, até avistarem ao longe o grande casarão, vigiado por 6 jagunços armados. Lampião olhou para seus homens e fez um gesto indicando que estaria pronto para atacar. Ao chegarem à fazenda, Lampião e seus cabras cercaram o lugar em silêncio. Observando de longe, Lampião viu os negros trabalhando debaixo do sol, tratados como escravos. Vigiados por jagunços armados, com chicotes e rifles, vez em quando um jagunço distribuía chicotadas nos pobres negros, exaustos pelo trabalho forçado e castigado pelo sol. Lampião cerrou os punhos, sentindo a raiva crescer em seu peito. Sem mais delongas, o rei do cangaço mandou Luiz Pedro, o seu cabra de extrema confiança, distribuir os cabras em 3 grupos e atacar o casarão todos de uma vez só, ao apito de Lampião, surpreendendo os guardas do fazendeiro do mal. O confronto foi rápido. Eram 35 cangaceiros contra 6 jagunços, pegos de surpresa. Não tiveram chance contra a fúria dos cangaceiros. A fazenda estava cercada por todos os lados. Para não morrerem, os jagunços se entregaram. Depois dos jagunços serem amarrados, Lampião entrou no casarão, onde encontrou o fazendeiro sentado em sua cadeira luxuosa, como se fosse o senhor de um reino próprio. O fazendeiro já sabia que a fazenda estava na mão de Lampião, mas tentou não entrar em desespero. Sabia que Lampião gostava muito de dinheiro, e sendo assim, pensava ele que Lampião se contentaria com os trocados e tudo ficaria bem. Puro engano. É verdade que Lampião gostava de dinheiro. Tinha que gostar mesmo, pois precisava sustentar mais de 30 cangaceiros em armas e munições. Sem hesitar, Lampião prendeu o fazendeiro, assim como 6 jagunços que estavam a seu serviço. O fazendeiro arrogante tentou argumentar, ofereceu dinheiro, mas suas palavras não passaram de vento aos ouvidos de Lampião. A injustiça que o fazendeiro cometia não ficaria impune. Do lado de fora das suas casas de barro e capim, os negros libertados se amontoavam, ainda sem acreditar no que estava acontecendo.
Eram 10 homens, 6 mulheres, 4 meninos e 2 bebês de colo, cujos rostos cansados e sofridos começavam a se iluminar com a esperança da liberdade. Lampião se aproximou e, olhando para 2 homens negros fortes entre eles, entregou-lhes os 2 chicotes que outrora eram usados para maltratá-los. E então Lampião disse, com sua voz ecoando como um trovão pelo sertão: agora é a vez de vocês. Coloque na força dos seus braços cada chicotada que vocês e seus companheiros levaram. Devolva com força dobrada. Mostre a esses vermes que a justiça da terra pode falhar, mas a justiça de Deus não falha não. Os 2 homens, com os olhos bem abertos e brilhando, com sorrisos sarcásticos, sedentos de vingança e justiça, açoitaram o fazendeiro e seus capangas, como se cada golpe carregasse anos de dor e sofrimento. O fazendeiro gritava de dor, mas Lampião sabia que isso não era suficiente. E Lampião diz ao fazendeiro: se ajoelhe para morrer, verme. Verme tem que morrer implorando pela vida. Cadê a sua valentia? Sumiu, junto com a sua arrogância. Se a prepare para a sua última viagem, a viagem para o inferno. Lampião estava prestes a atirar no fazendeiro, quando Luiz Pedro, um dos cangaceiros mais fiéis, se aproximou e sugeriu: chefe, o senhor me desculpe, mas matar o verme velho agora é bom demais para ele, não percebe? Este homem merece sofrer de verdade. Deixa ele perder tudo que tem, ficar sem nada, só com a roupa do corpo. Para quem era rico, isso é a pior desgraça. Se tornar pobre para eles é o fim do mundo. Isso vai doer nele mais do que qualquer bala, mais que a própria morte, vice? Lampião ponderou e então sorriu de forma fria. Luiz Pedro estava certo. Ao invés de uma morte rápida, o fazendeiro veria seu império que ele construiu anos a fio desmoronar na sua frente. Lampião ordenou que os bens da fazenda fossem divididos entre os negros libertados. Cada um deles receberia parte das 200 cabeças de gado, 100 bodes e cabras, 80 porcos e todos os móveis e pertences de valor que a fazenda possuía. E para Lampião e seus homens restaram 12 contos de réis, que eram uma fortuna, guardados no cofre da casa. Mas Lampião não parou por aí. Ele sabia que a liberdade verdadeira daqueles negros só viria quando eles tivessem sua própria terra, seu próprio sustento. Por isso, Lampião ordenou que trouxessem um tabelião do cartório até a fazenda. Diante de todos, o tabelião registrou em documento oficial a transferência das terras da fazenda para todos os negros libertados. Cada pedaço de chão, cada palmo daquela terra agora lhes pertencia. Com o destino do fazendeiro selado e a justiça feita, Lampião deu a ordem final. O casarão, símbolo do poder e da opressão, deveria ser queimado, se tornar brasas. Então os cabras de Lampião jogaram querosene nas paredes, nas portas e janelas e também dentro do casarão. Agora, sem mobília, se tudo foi carregado pelos negros. Com um olhar sarcástico, Lampião acendeu um cigarro e jogou o isqueiro no casarão. Em questão de segundos, o fogo subiu em labaredas até o teto. Parecia o fim do mundo. E o fogo começou a consumir o grande casarão. As chamas dançavam no ar. Era de tardezinha, já escurecendo, e o sol desmaiava no horizonte
do sertão, enquanto o fazendeiro acorrentado observava, impotente, a destruição do seu império. A tristeza era latente em seu rosto. Agora percebeu que escolheu o lado errado, o lado da maldade. Enquanto o fogo rugia, Lampião e seus homens se afastaram, deixando para trás a fazenda em chamas. E um fazendeiro agora, pobre, desmoralizado, sem teto, um miserável, perdeu sua riqueza e o poder sobre a vida de outras pessoas. Os escravos ganharam armas e munição de Lampião, que antes de partir ensinou técnicas de defesa da terra que agora eram deles. O negro mais velho era o chefe, por nome de Congolé. Este mandou o fazendeiro e os jagunços saírem das suas terras. A humilhação agora mudou de lado, para o lado do mal. A justiça havia sido feita à moda do rei do sertão, à moda de Lampião, o rei do cangaço. Essa foi mais uma das histórias de Lampião, o cangaceiro. À sua maneira trouxe um pouco de justiça ao sertão do Nordeste do Brasil. Se você gostou da história, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, veja na sua telinha e clica para ver a mais uma história emocionante como esta. Grande abraço a toda a capoeira. Por quê? Porque eu fui!